Expressões do tipo cara de rica, look de rica e até casa de rico são muito comuns no nosso dia a dia, no nosso meio, e talvez você até costuma utilizá-las. Mas hoje, além das dicas que eu sempre trago aqui, eu quero convidar você a refletir comigo a respeito da sua casa. E eu quero que você entenda que casa não trata-se apenas de estética, mas ela precisa ser coerente com a rotina, com o estilo de vida de quem vive nela. Casa não é moda, casa é história. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meu nome é Amanda, eu sou designer de interiores e se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal. A gente está quase atingindo a marca dos primeiros 1000 inscritos, então eu já queria deixar aqui o meu muito obrigada a todos que estão inscritos no canal e vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Eu quero começar exemplificando o porquê você não pode se basear apenas na aparência da sua casa. Ah, isso parece casa de rico, isso vai deixar minha casa com ar de chique. Não, uma casa, além da estética, além da aparência, ela precisa ser um lar funcional. Ela precisa facilitar o teu dia a dia, para que você sinta prazer em estar ali. E não o contrário. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um funcionário, tem alguém ali específico para cuidar da limpeza, da manutenção da casa dela. Você acha que a principal preocupação quando ela for comprar um móvel, escolher um acabamento, vai ser se ele dá trabalho para limpar ou se suja com muita facilidade? Claro que não. Agora, uma pessoa que trabalha de segunda a sexta ou até de segunda a sábado e precisa dividir o único dia de folga entre lazer, descanso e faxina de casa, vai ser a preocupação número 1. Você precisa otimizar o seu tempo, otimizar o seu dia a dia. Logo, superfícies, texturas, pisos, acabamentos que deem trabalho para limpar e exijam uma manutenção diária, não vai ser funcional e não vai te ajudar. Tá vendo como que além da classe social, o estilo de vida, o trabalho, a rotina, o número de moradores, tudo interfere em uma casa, em um lar. Então agora eu vou trazer algumas dicas práticas para que você comece a treinar o seu olhar e decorar ou reformar a sua casa de forma mais certeira e satisfatória. E o primeiro espaço que eu trouxe é o banheiro. Nas casas populares, mais antigas principalmente, é muito comum você encontrar um único banheiro que serve tanto para atender os moradores daquela casa quanto para receber as visitas. E atualmente, nas casas mais novas e apartamentos, você até consegue encontrar sim com 2, sendo geralmente um na suíte e um banheiro principal. Raras exceções, você tem à disposição suítes, banheiro e lavabo para as visitas. Como aqui as dicas são para casas reais, eu quero falar para você que tem um banheiro que ele serve tanto para quem mora na casa quanto para quem recebe visitas. Esse banheiro, ele vai ter um número grande de objetos, produtos de higiene pessoal, produtos de beleza, toalhas, às vezes até cesto para roupas sujas. E você colocar tudo isso em um único cômodo, de forma organizada e que ainda fique com uma estética bonita, já que ele recebe visitas, pode ser um pouquinho complicado. Nesse caso, apesar de ser esteticamente muito lindas, eu diria para você evitar as prateleiras, seja embaixo da pia ou então nas paredes, em cima dos espelhos. Por quê? Porque elas são abertas. E como eu disse, se é um único banheiro, o número de coisas que você tem para armazenar ali realmente é muito grande. E mesmo que você coloque em potes, recipientes bonitos, cestarias, pode sim trazer um peso visual e até um ar de bagunça. Nesse caso, você pode comprar um gabinete simples, não precisa ser uma marcenaria planejada. Hoje tem muitos e muitos armários, módulos que você consegue já comprar ele e encaixar no seu canto. É só você não se esquecer de tirar a medida, a altura, se ele for ficar embaixo da pia. Então compre um gabinete, pode ter gaveteiro ou só portas, mas para que esses produtos fiquem ali fechados. Porque dessa forma o seu banheiro ele vai continuar funcional, porque é terrível você ter que ir lá no seu quarto de repente para buscar um shampoo, um produto que você precisa usar ali no dia a dia
Então você vai conseguir deixar tudo o que você precisa dentro do banheiro para ficar prático, mas ao mesmo tempo eles estarão escondidos. Assim você consegue manter uma estética bonita. Se você usa cesto de roupa suja no banheiro, compre um cesto bonito, pode ser esse de bambu, tem na Shopee, ele é lindo e já fica também com essa estética mais agradável. A ideia aqui é que o banheiro, ele não vai deixar de ser um banheiro, mas você precisa conciliar a funcionalidade dele com essa carinha de lavabo. Então utiliza ali um recipiente, um refil para você colocar um sabonete líquido bonito, você pode colocar um vasinho de planta ao lado, aromatizadores, aqueles de varetinha em cima da sua pia, se você tiver espaço, ou então, depois que já tiver tudo organizado, você pode colocar sim uma prateleira, um nicho com alguma decoração para realmente trazer esse toque mais sofisticado. O tapete, eu sempre falo isso, não precisa ser aqueles tapetinhos com cara de banheiro. Você pode comprar uma passadeira bonita, um tapete com essa cara de estar e colocar no seu banheiro para preencher um pouco do piso, inclusive se for um piso que você não gosta. Essa é uma excelente estratégia para você disfarçar o piso e deixar com a sua cara do jeito que você gosta. Sobre as toalhas, se você tem um espaço para secá-las fora do banheiro, seria o ideal. Mas se não, coloque ganchos. Tem alguns ganchos bonitos que você pode colocá-los, ou então coloque aquele suporte grande para elas ficarem esticadinhas, não tem problema. A dica aqui é padronize a cor das toalhas. Isso com certeza vai trazer mais elegância e harmonia também para o seu banheiro. Agora, sala de estar. Já que a gente está falando de um ambiente para convívio e para receber, a gente não pode deixar de falar da sala. A principal dica que eu trouxe hoje é sobre o sofá. Você precisa pensar antes de comprar um sofá em qual vai ser a maior utilização dele. Então, se você não recebe muitas pessoas, se a sua família, se nos dias de folga, se vocês passam muito tempo em casa, vendo TV, assistindo séries, esparramados, se você tem criança e ela gosta de ficar ali brincando no sofá, que seja um sofá confortável. Então sim, pode ser um sofá reclinável, pode ter uma espuma um pouco mais macia para que você consiga deitar, consiga ficar ali de uma forma aconchegante. E o sofá retrátil, ele não está fora de moda. O que realmente está caindo em desuso, até mesmo pelo tamanho dele, que não condiz muito com os espaços pequenos que a gente tem hoje, é aquele sofá muito robusto. Você consegue sim encontrar sofás confortáveis, reclináveis, com uma estrutura um pouco mais sequinha. Afinal de contas, a circulação também é muito importante. Agora, se ao contrário, você utiliza esse espaço mais para receber, para conversar, não tanto para ver TV e tudo mais, você pode optar por um sofá um pouco mais sequinho, com uma espuma um pouco mais firme. Ele vai atender bem e costumam ser menores, e isso otimiza um pouco do espaço. E agora essa dica é um pouco polêmica, que é sobre o tamanho da TV. Os anos se passaram, as salas estão cada vez menores, mas em compensação, as telas cada vez maiores. E muitas vezes as pessoas escolhem TVs gigantes porque pensam que vai ser melhor, é mais bonito, mais chique ter uma TV gigante na sala, mas não funciona dessa forma. O tamanho da TV, ele precisa ser proporcional com a distância que o teu sofá fica dessa televisão. Telas muito grandes em uma curta distância, além de não trazer realmente uma experiência agradável para quem está assistindo, pode sim prejudicar a sua ergonomia e os seus olhos. Então, não é só questão de estética. Nunca é só questão de estética. Tudo tem um porquê. Se for uma sala pequena, uma sala estreita, uma TV menor vai te atender super bem, vai ser agradável e não vai trazer nenhum malefício para sua saúde. E já que a gente está falando de sala e você já deu o like nesse vídeo, eu quero falar da mesa. Porque hoje em dia, sala de estar, de TV, de jantar estão todas integradas. Mas existe uma diferença entre integrado e amontoado. Mas hoje o que a gente vê são ambientes extremamente pequenos, onde você tem um sofá, uma TV e mais uma mesa. Tudo ali muito pertinho, coladinho, sem um espaço de circulação devido, e você não consegue viver de fato nenhum desses espaços. E eu sugiro você analisar isso aí na sua casa.
Talvez a sua sala ela seja o suficiente para você ter um espaço de TV e estar legal. Talvez ela comporte bem o seu rack, a sua TV, o seu sofá. Se você tira a mesa, vai sobrar um espaço de circulação. E a sua cozinha, se não for uma cozinha corredor, às vezes você tem até um espaço legal para colocar ali uma mesa para refeições rápidas e para refeições no dia a dia. Talvez você não dê jantares na sua casa, não receba pessoas para grandes refeições, e essa mesa de jantar está na sala porque está todo mundo usando, porque é uma tendência, porque você vê isso nas inspirações do Pinterest. E a mesa na cozinha, gente, ela não é ultrapassada, ela não é brega. As cozinhas, ao contrário, né? Cada dia mais a gente tem cozinhas de estar, cozinhas que são bonitas, cozinhas que são agradáveis. Então, talvez esse retorno da mesa para a cozinha seja a solução para a sua casa. E para finalizar o vídeo, eu quero falar de um item democrático. Não importa a sua classe social, todo mundo precisa de um filtro de água em casa. E independente se você usa o filtro de barro lá da época das nossas avós, que é tendência novamente, ou se você usa um galão com aquele suporte de piso, ou os filtros elétricos. A questão é que em uma casa pequena, ele é sempre um jogo de quebra-cabeças. Onde eu vou arrumar espaço para o filtro? A maioria das pessoas recorrem ao cantinho na pia, mas concorda comigo que se você tem uma pia de 1,20, esse filtro ele vai roubar um espaço importante, seja para deixar um escorredor ali para secar as louças, ou então uma área ali para você preparar os alimentos, ele vai roubar certo espaço. A solução que eu trouxe são as torneiras com filtro acoplado, mas ó, não torce o nariz. Eu não estou falando daquela torneira de plástico, porque realmente ela não traz uma estética agradável para sua casa. Compre as torneiras metálicas, tem tanto no acabamento cromado quanto no preto, e elas são bonitas, são funcionais e vão te otimizar um espaço importantíssimo na cozinha. Mas elas não têm assim uma variedade muito grande de modelos. Então, se você quer variar um pouquinho no modelo da torneira, você pode colocar um filtro oculto. Ele fica embaixo da pia. Então, você coloca o filtro oculto e aí sim você vai ter um pouco mais de liberdade para escolher o modelo dessa torneira, tá? E se você está se perguntando, mas como eu faço com a água gelada? Eu acho que na casa da gente, às vezes a gente tem que ter um jogo de cintura, sabe? Ver o que é mais importante. No meu ponto de vista, ter espaço para preparar os alimentos, para escorrer as louças, é mais importante do que tirar um tempinho ali no dia, abastecer umas garrafas e colocar na geladeira. Afinal de contas, sempre tem um espacinho lá. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou do conteúdo, e peço também sugestões de vídeos, temas, talvez dúvidas ou problemas que você tem aí na sua casa e eu posso te ajudar a resolver. Eu te agradeço por ter ficado comigo até o final desse vídeo e te vejo no próximo. Tchau, tchau!